Olá, meus queridos, pastor Leidimar aqui, e hoje é o nosso 9º dia da nossa jornada de 21 dias de jejum e oração. Quero refletir devocionalmente com você hoje, encorajá-lo e abençoar o seu dia à medida que nós vamos caminhando esta jornada. Temos refletido nesses últimos dias sobre discernimento e a importância de nós nos aproximarmos de Deus a fim de termos um discernimento apropriado, de termos um discernimento verdadeiramente que não nos cause dor, não nos cause problemas. Hoje eu quero refletir com você pensando nessa frase: tema a Deus e descanse em sua justiça. Sim, tema a Deus. Lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, nós lemos assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Eclesiastes 12, 13. Olha que coisa interessante que o rei Salomão veio falando e ensinando para os seus filhos. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Eu e você podemos perceber que vivemos em um tempo onde parece-nos que o temor a Deus é algo que está passando bem distante da vida de muitos, de uma boa parte da sociedade, do mundo que nós estamos vivendo. E o interessante é que nós precisamos entender que o temor do Senhor é a nossa motivação para cumprir os seus mandamentos. Existem vários mandamentos, não somente os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que nós conhecemos, eles são a base para a formulação dos demais mandamentos. Então, o temor ao Senhor, se nós não tememos a Deus, nós não temos temor a Deus, nós não iremos obedecer os seus mandamentos. Temor não significa ter medo, de pavor, não. Temor, ainda que em alguns momentos, quando o peso do pecado é tão grande, pessoas podem até sentir pavor, né? Mas não chega a ser um terror. Mas temor a Deus significa um profundo respeito para com Ele e para com os seus mandamentos, para com a sua palavra. Não adianta simplesmente nós falarmos, faço o que eu falo e não faço o que eu faço. Não vale a pena e não adianta nós fazermos assim, porque nós sabemos exatamente aquilo que nós sabemos fazer e muitas vezes nós não fazemos. Lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 17, diz assim: aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então, o nosso problema não é saber o que fazer, o nosso problema é fazer o que nós realmente devemos fazer. E isso se torna um grande problema, uma grande barreira na vida de muitas pessoas, porque alguns acham que Deus está tão ocupado com tantas coisas que não se preocupa com nada da sua vida, que não se preocupa com a particularidade da sua vida. Ora, Deus sim está preocupado, está ocupado com tudo, mas é importante e interessante nós lembrarmos que o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Logo, o ato de salvar-nos, de encontrar-nos, de ajudar-nos, de dar-nos discernimento, né? Dar uma vida nova, que essa vida nova ela é imerecida. Por quê? Por causa do nosso pecado, por causa do nosso descaso, às vezes, em relação àquilo que Deus nos fala, em relação aos seus mandamentos, em relação àquilo que nós devemos cumprir para com Ele, para com Deus. Então, o ato de salvar-nos e nos dar essa nova vida imerecida, a escolha é totalmente de Deus. Não existe nada em mim ou em você que possa nos atrair para Deus. Deus fez isso por escolha. Ele escolheu fazer. Embora nós mereçamos uma punição,
pelos nossos pecados, pelo nosso erro, por nós andarmos distantes, o martelo, quando ele cai por causa de Deus, ele cai com a palavra, com um tom de inocente. Por quê? Exatamente quando nós entendemos o que Deus fez por nós e quando nós aceitamos o senhorio de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus, Deus nos torna inocentes. O sacrifício de Jesus nos torna inocentes diante de Deus, diante do nosso Pai Celestial. Não apenas a nossa dívida foi totalmente paga, mas também recebemos o crédito da perfeita justiça de Cristo. Essas boas novas alimentam nossa gratidão, que se manifesta em total e alegre obediência. Ora, quando nós reconhecemos o que Cristo fez, o que Deus fez por nós, a iniciativa de Deus de não destruir-nos, uma atitude precisa nascer no nosso coração, e essa atitude é total obediência. Será que nós temos obedecido a Deus assim como Ele quer que nós venhamos obedecê-lo? Será que nós temos tido temor de Deus? Ou será que nós agimos simplesmente aleatoriamente a tudo aquilo que Deus tem falado? Porque eu e você, nós sabemos exatamente aquilo que nós devemos fazer. Olha, no final do dia, obedecer aos mandamentos de Deus é importante porque Ele é um juiz justo. Ele lidará com todas as decisões humanas, conhecidas ou secretas, boas ou más, Ele vai fazê-lo. Eclesiastes 12:14 diz assim: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito. Por favor, não se furte a essa realidade. Não se engane, Ele vai fazer isso. Inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Ele julgará perfeitamente e finalmente. Todas as coisas estão em suas mãos. Não controlamos os resultados finais, não. E este é um aviso terrível para aquele que não conhece a Deus. Mas que alívio é para aquele que conhece a Deus, para aquele que caminha em obediência a Deus. Porque quando Deus vir a juízo e julgar todas as coisas, nós sabemos exatamente aonde nós estaremos. Nós precisamos ter discernimento em relação a isso. Nós precisamos nos aproximar de Deus e discernirmos de maneira clara essa proposta de Deus para a nossa vida. Tudo, olha só, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. E nós devemos ser encorajados nesse momento. Eu quero encorajar você. Eu quero encorajá-lo para os dias e momentos de discernimento que estão diante de você. Quem sabe hoje você precisa discernir, você precisa decidir alguma coisa muito profunda, muito importante na sua vida. Okay? Na sua palavra, Deus nos deu tudo o que nós precisamos para discernir sabiamente segundo a sua vontade. Ele nos dá a sua própria sabedoria paterna, Ele nos dá o seu Filho, Jesus Cristo, capaz de nos guiar e nos perdoar, e Ele nos dá o seu Espírito, que ainda nos dá a sensibilidade para nossos momentos de decisões. Se estivermos dispostos a ir para Deus, a correr para Deus, tenho plena convicção de que nós iremos decidir, tomar decisões acertadas. Portanto, o temor do Senhor é fundamental, porque logo o grande juízo virá. Senhor, eu oro com meu irmão e com a minha irmã agora, em nome de Jesus. Aonde quer que eles estejam na sua caminhada, eu quero abençoar a vida de cada um deles hoje, Senhor. Ajuda o Senhor a que temor do Senhor venha encher, ó Deus querido, o seu coração, o nosso coração, ó Pai, diariamente, que nós possamos caminhar margeados no temor do Senhor. Pastor Lindimar aqui e até a próxima.